Bem-vindos, meus caros, ao Cronista do Medo. Hoje mergulharemos em um relato arrepiante que nos chegou de um seguidor do canal, uma história que desdobrou-se em uma fazenda de gado leiteiro esquecida na divisa de São Paulo com o sul de Minas Gerais. Preparem-se, pois o que vocês ouvirão agora vai muito além do que a casal pode explicar. Algo que permeou a escuridão daquelas tecas e se fixou na memória de quem viveu para contar. Antes de começarmos esta jornada sombria, peço humildemente que você que nos assiste, deixe seu gostei no vídeo, pois isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas que, assim como nós, buscam desvendar os mistérios do inexplicável. Inscreva-se também se ainda não for um de nossos cronistas e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos relatos. E claro, comente aqui embaixo de onde você está nos assistindo e o que sentiu ao ouvir essa história. Se você também tiver um relato que queira compartilhar, envie para nós. Sua história pode ser a próxima a aterrorizar nossos ouvintes. Agora acendam a luz ou apaguem-na de vez e preparem-se para o que vem a seguir. Asterisco, 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 eu nunca fui um homem de acreditar em assombrações. Sempre fui muito pé no chão, sabe? Daqueles que só veem o que a ciência pode explicar. Cresci na cidade grande, no meio do barulho e da pressa, e a ideia de fantasmas ou espíritos era coisa de filme de terror, feita para assustar crianças. Mas a vida tem seus próprios coteiros, e o meu me levou para um lugar onde a luz da casal parecia não ter alcance, para um canto do mundo que me ensinou que o medo mais profundo não vem do que se vê, mas do que se sente, do que se sabe que está ali, mesmo que invisível. A fazenda de gado leiteiro na divisa de São Paulo com Minas Gerais era herança da minha avó. Ela havia falecido havia alguns meses, e como eu era o único neto com algum tempo livre e um desejo secreto de escapar da rotina sufocante da cidade, acabei me voluntariando para ir lá arrumar as coisas, vender o gado e, quem sabe, até a própria fazenda. Cheguei lá em pleno verão, com o sol a pino castigando a teca seca. O lugar era lindo, de uma beleza bruta e selvagem. Pastos infinitos, um casarão antigo de paredes grossas e madeiras que cangiam a cada sopro de vento. Mas acima de tudo era silencioso. Um silêncio que no começo era um bálsamo para meus ouvidos acostumados ao caos urbano, mas que com o tempo se tornou opressor, quase uma presença própria. Os vizinhos mais próximos ficavam a mais de 10 quilômetros de distância, e a estrada de teca que levava à fazenda era tão precária que poucas pessoas se aventuravam por ali. Eu estava de fato isolado. Companhia, eu só tinha os poucos funcionários que cuidavam do gado, um casal de idosos, o seu Antônio e a dona Maria, que viviam em uma pequena casa mais afastada, perto do curral. Eles eram pessoas simples, de poucas palavras, mas de um olhar que parecia carregar histórias que eu jamais entenderia. No início eles me olhavam com uma certa pena, eu diria, ou talvez uma cautela que eu não soube decifrar. As primeiras semanas foram tranquilas. Eu me adaptava à rotina, acordava com o canto dos galos, acompanhava a ordenha, caminhava pelos pastos. À noite, a escuridão engolia tudo. Uma escuridão tão densa que eu mal podia ver a palma da minha mão a um palmo do rosto. O céu, por outro lado, era um espetáculo à parte, pontilhado por milhões de estrelas que na cidade nunca seriam visíveis. Eu passava as noites lendo na varanda ou assistindo a algum filme no notebook, embalado pelo grilado dos insetos e o uivo distante de algum cão. Foi então que as coisas começaram a mudar, de forma tão sutil que eu cheguei a duvidar da minha própria sanidade. Primeiro foram os pequenos detalhes. Eu deixava as chaves em um lugar e as encontrava em outro. A porta do armário, que jurei ter fechado, estava entreaberta pela manhã. Coisas simples que eu atribuía ao cansaço ou à minha própria distração. Afinal, morar sozinho numa casa daquele tamanho com tantos cômodos vazios podia mexer com a cabeça de qualquer um. Depois vieram os sons. Noites de vento, o casarão gemia e cangia por todo lado. O vento assoviava pelas frestas das janelas, fazendo a madeira antiga estalar. Mas em certas noites eu jurava ouvir algo mais. Um arrastar leve como um chinelo velho sendo puxado pelo chão, vindo do andar de cima, onde os quartos estavam vazios e empoeirados. Ou um sussurro indistinto, quase uma brisa, que passava pelo meu ouvido quando eu estava na cozinha, sozinho. Eu parava, prendia a respiração, mas o som sumia tão rápido quanto aparecia. Era frustrante, eu me sentia um tolo. É a casa antiga, eu dizia a mim mesmo. É o vento, a madeira, a sua imaginação. Mas a minha imaginação não podia explicar o comportamento dos cachorros. A fazenda tinha 3 vira-latas que eram mais selvagens do que domesticados. Cães de guarda por instinto. Eles eram barulhentos, vivazes, mas em algumas noites eles ficavam estranhamente quietos. Eu os via encolhidos nos seus cantos, os olhos fixos em um ponto invisível na escuridão, com um rosnado baixo e gutural que parecia vir do fundo da garganta. Em outras noites eles choramingavam, uivavam para a noite como se vissem algo que eu não conseguia enxergar. Certa vez, acordei com um barulho estranho. Fui até a varanda e vi os 3 cães enormes e destemidos, encolhidos debaixo do banco, tremendo, e seus focinhos estavam apontados para o meio do pasto, onde não havia nada, apenas a escuridão impenetrável. Eu tentei perguntar ao seu Antônio e à dona Maria sobre essas coisas. Eles se entreolharam e a dona Maria fez o sinal da cruz.
seu Antônio com a voz embargada. Apenas disse, essa teca tem suas histórias, moço. Nem tudo a gente explica. Ele se recusava a falar mais sobre o assunto e isso só me deixou mais apreensivo. A situação do gado também começou a me incomodar. Vacas que sempre foram mansas de repente se tornaram agitadas. O leite delas diminuiu e algumas pareciam estar perdendo peso mesmo com a alimentação adequada. Os olhos delas pareciam assustados, sempre alertas como se estivessem constantemente esperando por algo. Era uma tristeza vê-las assim e me deixava um sentimento de impotência. A virada aconteceu em uma noite de tempestade. Um temporal forte, daqueles que fazem a energia ir e vir e depois ir de vez. O gerador da fazenda estava quebrado, então ficamos no escuro total. A chuva caía torrencialmente, martelando o telhado da casa com uma fúria ensurdecedora. Relâmpagos casgavam o céu, iluminando a paisagem por segundos em um piscar fantasmagórico. Eu estava sozinho no casarão. Seu Antônio e Dona Maria tinham ficado em sua casa, pois a tempestade impossibilitava qualquer locomoção. Eu me preparei para dormir, com um lampião a querosene aceso no criado mudo. O vento uivava como uma criatura faminta lá fora. E os estalos da casa pareciam ter se intensificado, cada tábua de madeira cangendo, cada porta cangendo. Eu estava quase pegando no sono quando ouvi. Não era o vento nem a madeira. Era um som que vinha de dentro da casa, um som de algo sendo acastado lentamente, com um peso considerável pelo corredor do andar de cima. Meu coração disparou. Eu segurei a respiração, tentando discernir o som no meio do barulho da chuva. E lá estava lento, pesado, um acastar, que se aproximava da escada. Era um som seco, como pano velho sendo puxado sobre o assoalho de madeira. Eu peguei o lampião e me levantei. A curiosidade e o medo lutavam dentro de mim. Quem estaria lá em cima? Não havia ninguém na casa além de mim. Teria um bicho entrado, um bicho acastando algo impossível. Eu caminhei lentamente até a base da escada. O lampião tremendo na minha mão. A luz fraca dançava nas paredes, criando sombras grotescas. O som parou no topo da escada. Um silêncio que se tornou ainda mais aterrorizante do que o acastar. Eu fiquei ali parado, ouvindo apenas as batidas descompassadas do meu próprio coração. Então ouvi algo diferente, uma respiração. Pesada, acastada, como alguém que tivesse acabado de fazer um grande esforço. E ela não vinha da minha direção, mas da escuridão no topo da escada. Tem alguém aí? Minha voz saiu um sussurro falho, nenhuma resposta. Apenas a respiração e um cheiro doce e nauseante, como de teca molhada misturada com algo em decomposição, algo antigo e sujo. O ar ficou pesado, frio, mesmo com o calor abafado da tempestade. De repente, uma sombra. Não uma sombra projetada pelo lampião, mas uma sombra mais densa que a própria escuridão, uma silhueta alta e distorcida que se materializou na curva da escada, bem onde o som havia parado. Ela não tinha forma definida, era apenas um vazio mais profundo, e ela parecia me observar. Eu não conseguia me mover. Meus pés estavam pregados ao chão, meus músculos tensos. A respiração vinda da sombra pareceu se intensificar, se tornar mais próxima. E então, um leve estalo. O som de algo se deslocando muito devagar, descendo o primeiro degrau. Meus olhos estavam fixos na escuridão. Eu não via rosto, não via contorno. Apenas a certeza de que algo estava ali e estava vindo na minha direção. Um segundo estalo, mais um degrau, um terceiro estalo. O cheiro nauseante se intensificou, quase me fazendo vomitar. Foi o suficiente. Eu gritei. Não um grito de raiva, mas um grito puro de terror. Larguei o lampião que caiu e se apagou, mergulhando-me em uma escuridão total e sufocante. Eu coqui para o meu quarto, tranquei a porta com a chave e empuquei a cômoda contra ela. Deitei na cama, tremendo, puxando o cobertor até o pescoço, desejando que amanhã chegasse logo. Eu ouvia os estalos na escada, cada vez mais próximos, cada vez mais lentos e pesados. Eu sabia que estava chegando. Eu podia sentir o cheiro impregnando o ar debaixo da porta. A noite foi interminável. Eu ouvia o acastar, a respiração pesada, os estalos. Parecia que a coisa estava condando meu quarto, parando do lado de fora da porta. Eu podia sentir o frio que emanava debaixo da madeira, e então, bem próximo à porta, eu ouvi um sussurro. Não era uma língua que eu conhecia, mas era claramente uma voz, antiga e cheia de uma dor insuportável. Uma voz que parecia vir de dentro da própria madeira da casa. Eu fechei os olhos com força, cobri os ouvidos e quezei. Quezei como nunca havia quezado na vida. Quando os primeiros raios de sol finalmente penetraram pelas frestas da janela, a cômoda ainda estava no lugar. O cheiro havia sumido e o silêncio da fazenda havia retornado, pesado e caquegado. Mas sem a presença opressora da noite. Eu me levantei pálido e suado. Afastei a cômoda, abri a porta. O coquedouro estava vazio, a casa estava vazia, mas eu sabia que não estava. Aquela noite me mudou para sempre. Eu não conseguia mais duvidar do inexplicável, do que habita as sombras e se alimenta do medo. Eu vendi a fazenda poucos meses depois. Não consegui mais dormir tranquilamente lá, não depois daquela noite. Nunca mais pisei naquele lugar. A história se espalhou na cidadezinha próxima, e as pessoas que me compravam o gado apenas balançavam a cabeça com um ar de quem já sabia. Seu Antônio e Dona Maria, antes de eu ir embora, apenas me disseram que eu tive sorte de ter saído de lá.
Até hoje, quando o vento uiva em uma noite escura ou quando a energia acaba, eu sinto um calafrio na espinha. E juro, posso sentir o cheiro. Aquele cheiro doce e nauseante, o cheiro do que se acastava pela fazenda na divisa de São Paulo com Minas Gerais. E eu sei que em algum lugar, naquela casa antiga, a coisa ainda está lá esperando. Asterisco, 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 que relato atecorizante, não é mesmo, meus cronistas? Agradeço imensamente a você que nos acompanhou até o final desta história arrepiante. Espero que o medo tenha cumprido seu papel e te deixado com aquela pulga atrás da orelha. Se você gostou deste vídeo e das emoções que ele despertou, por favor, deixe o seu gostei. Isso é muito importante para nós. E se ainda não faz parte da nossa legião de cronistas do medo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos mergulhos no desconhecido. Conte-nos nos comentários o que você sentiu ao ouvir esta história. Você acredita que existem seres que se acastam nas sombras de fazendas isoladas? Seu feedback é muito valioso para nós. Até o próximo pesadelo, meus amigos. E que a escuridão os acompanhe.